Convido você a abrir sua Bíblia no Salmo de número 113. Nós faremos uma exposição desse Salmo, 9 versos. E o título da nossa exposição nessa noite é O Senhor, o maior e mais digno objeto de louvor. O Senhor, o maior e mais digno objeto de louvor. Diz assim a palavra do Senhor. Aleluia! Louvai, servos do Senhor. Louvai o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor desde agora e para sempre. Do nascer ao pôr do sol, louvado seja o nome do Senhor. O Senhor é exaltado acima de todas as nações e sua glória está acima dos céus. Quem é semelhante ao Senhor, nosso Deus, que se assenta nas alturas, que se inclina para ver o que está no céu e na terra? Do pó levanta o pobre, e da miséria ergue o necessitado, para fazê-lo sentar-se com os príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. Ele faz com que a mulher estéril viva em família e alegre seja mãe de filhos. Aleluia. Que Deus aplique, meus irmãos, essa palavra em nossos corações. Nós estamos diante de um salmo que é um salmo importantíssimo para o povo de Israel. E deixe-me explicar o porquê. Porque este salmo ele está dentro de um conjunto de salmos que nós conhecemos desde o Salmo 113 até o Salmo 118. Esses salmos eram conhecidos como louvores do Egito, e eu vou explicar o porquê. Porque esses salmos eles eram entoados tanto no começo quanto no encerramento da celebração de uma das principais festas religiosas do povo, que é a Páscoa. É quase que consensual entre os estudiosos do Antigo Testamento que os Salmos 113 e o Salmo 114, por exemplo, eles fossem entoados no início da celebração da Páscoa, ao passo que os Salmos 115 ao 118 eram usados na conclusão da cerimônia da Páscoa. Essa realidade, por exemplo, ela está estampada quando nós observamos os evangelhos, sobretudo o Evangelho de Mateus e o Evangelho de Marcos, porque ali nós vemos que Jesus e seus discípulos estavam celebrando a Páscoa, e o texto nos diz, no capítulo 26 de Mateus, no capítulo 14 de Marcos, o texto ali nos diz que antes de saírem para o Monte das Oliveiras, Jesus e os seus discípulos entoaram um hino de louvor ao Senhor. Então, muito provavelmente, alguns desses hinos, alguns desses salmos foram entoados naquela oportunidade. Esses salmos eles eram conhecidos como louvores do Egito, já que a primeira Páscoa foi celebrada no Egito. E quando nós olhamos para o nosso salmo, o salmo de número 113, eu peço que você mantenha a sua Bíblia aberta, que a gente vai voltar nele algumas vezes, nós vemos que esse caráter de louvor ao nosso Deus está muito bem embasado aqui, principalmente quando nós nos detemos na estrutura desse salmo. Se você olhar na sua Bíblia, o salmo, ele abre e fecha com a mesma palavra, que é a palavra aleluia. A palavra aleluia é um termo de origem hebraica, que é formado pela junção de duas palavras que significa louvor a Yahvé, louvor a Deus. Então, perceba como esse salmo ele está dentro de uma moldura. Inicia com a palavra aleluia, que significa louvor a Deus, finaliza com a palavra aleluia, que é também louvor a Deus, e tudo que está dentro desse salmo se refere e se remete ao louvor a Deus. Na sua estrutura, ele nos apresenta também motivos ou características importantes sobre esse louvor, sobre o louvor a Deus. A primeira grande característica, quando nós olhamos para esse salmo, é justamente aqui a convocação a louvar o nome do Senhor, quando nós olhamos principalmente os 3 primeiros versos. Mas esse texto, ele inicia no verso 1 dizendo, aleluia, louvai servos do Senhor, louvai o nome do Senhor. Esse salmo ele abre com uma convocação, dizendo, servos do Senhor, louvai o nome do Senhor. É bem provável que pelo contexto aqui do salmo e observando outros textos do Antigo Testamento que usam essa expressão servos do Senhor, esses servos do Senhor são o povo de Israel. O povo de Israel, aquele povo a quem Deus escolheu, a quem Deus amou e a quem Deus comissionou para ser luz às outras nações.
Então, tendo sido alvos do amor de Deus, o povo deveria não só amar a Deus, não só obedecer a Deus, mas também louvar o nome do Senhor. Não só amar o Senhor de todo o coração, obedecer ao Senhor com todas as suas forças, mas também o povo deveria louvar o nome do Senhor. Ou seja, a primeira expressão desse salmo nos diz que Deus, o nosso Deus, é um Deus digno de louvor. Mas o que nos é dito nesses versos não é que louvai o Senhor, é louvai o nome do Senhor. O nome do Senhor deve ser louvado. É interessante porque quando nós olhamos esses 3 primeiros versos, nós vemos que tanto o termo louvar aqui quanto a expressão o nome do Senhor, elas aparecem 3 vezes nesses 3 versos. Agora perceba que o nome do Senhor não diz respeito a meramente algumas letras, não é? Aquele tetagrama sagrado em que refere-se a Yahvé, ao Deus Todo-Poderoso. Não. O nome do Senhor ele vai apontar tanto para o caráter, tanto para a essência, tanto para os atos, mas também ele aponta para o próprio Deus. Quando nós dizemos que louvamos, quando nós confiamos e anunciamos o nome do Senhor, nós estamos dizendo que nós louvamos, que nós confiamos e que nós anunciamos o Senhor. Assim, por exemplo, quando o profeta Isaías nos diz que o nome do Senhor está vindo para executar o julgamento, no capítulo 30 de Isaías, ele está nos dizendo que o próprio Senhor está vindo para julgar as nações. Então, quando o salmista nos diz que o nome do Senhor deve ser louvado, ele está nos convocando a louvar o nome do Senhor. Quando nós entendemos por o nome do Senhor, essa expressão é uma expressão que aponta para o próprio Senhor, para o próprio Deus. Mas se há um convite aqui, há uma convocação explícita para que os servos do Senhor, para que o povo de Deus louve o nome do Senhor, quando nós devemos fazer isso? Versos 2 e 3 nos respondem. Vai nos dizer, bendito seja o nome do Senhor, desde agora e para sempre. Do nascer ao pôr do sol, louvado seja o nome do Senhor. Nós aprendemos com esses 2 versos que o louvor ao Senhor deve ser constante. Os versos 2 e 3 nos dizem que esse louvor não está restrito a um momento, não está restrito a uma situação, a uma circunstância. O louvor ao Senhor deve ser um louvor constante e deve ser um louvor abrangente. O louvor ao Senhor deve ser diário. O louvor ao Senhor deve ser do início do dia até o final do dia. O louvor ao Senhor é para sempre, é um louvor que deve durar por toda a nossa vida. E é assim que eu e você, nós devemos louvar o Senhor. O louvor nada mais é do que o reconhecimento de quem o Senhor é e do que Ele tem feito em nossas vidas. Quando nós reconhecemos o verdadeiro lugar de Deus em nossas vidas, quando nós reconhecemos quem nós somos diante de Deus, nós o louvamos, nós exaltamos ao Senhor e nós glorificamos ao Senhor de todo o nosso coração. Mas dentro dessa compreensão de louvar ao Senhor, e há uma convocação aqui muito explícita para que nós louvemos o nome do Senhor, nós precisamos pontuar que o nosso louvor não torna Deus maior do que Ele já é, né? Não é como se fosse uma bexiga, um balão, em que nós vamos soprando ali, não é? E esse balão vai crescendo, vai inflando, inchando cada vez mais. Não é assim que funciona com o nosso Deus. Quando nós louvamos ao Senhor, quando nós glorificamos ao Senhor, nós não estamos aumentando o Senhor. Nós não estamos ampliando o Senhor. Quando nós louvamos a Deus, quando nós damos glória a Deus, nós apenas atribuímos ao Senhor, nós apenas reconhecemos ao Senhor aquilo que já é dele, declarando e reconhecendo aquilo que ele é e aquilo que ele realmente é. O salmista vai descrever essa verdade no Salmo 29, quando ele vai dizer, tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. A glória já lhe é devida. Nós apenas precisamos o quê? Exaltar o nome do Senhor, glorificar o nome do Senhor e reconhecer aquilo que o Senhor é de fato. Então, nessa convocação a louvar o Senhor, nós não ampliamos o Senhor. Deus não se torna ainda maior do que Ele já é, quando nós louvamos ao Senhor. Ele não precisa do nosso louvor para isso. Nós apenas reconhecemos aquilo que Ele já é. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome.
E se nesse primeiro momento nós vimos que os servos do Senhor, ou seja, o povo de Israel, são convocados a louvar o Senhor, o verso 4 nos diz o porquê que o Senhor deve ser louvado de forma constante e abrangente, como nós vimos, e que o próprio salmista aponta para nós aqui. O verso 4 nos diz que o Senhor é exaltado acima de todas as nações e sua glória está acima dos céus. Esse verso nos aponta, meus irmãos, para uma característica importante sobre o nosso Deus. Deus não é apenas o Deus de Israel. Deus não é apenas o Deus do seu povo, mas Deus é Deus sobre todas as nações. Deus não é Senhor apenas sobre o seu povo. O senhorio do Senhor abrange todo o universo. O Senhor é soberano sobre todas as nações, não apenas sobre Israel, que é o seu povo escolhido, o seu povo especial. O texto ainda nos diz que o reinado do Senhor não é um reinado finito, mas é um reinado infinito. E essa característica salta para nós no fato de que a glória do Senhor, conforme o texto nos diz, está acima dos céus, o que nos chama a atenção para o seu governo. O governo do Senhor não está apenas acima de todas as nações, mas acima do próprio universo, acima da própria criação. Então, meus irmãos, mesmo que nós passemos por dificuldades nessa terra, ainda que uma nação venha e se levante contra outra nação, ainda que homens causem problemas que aos nossos olhos pareçam impossíveis, irreparáveis, o povo de Deus pode confiar na verdade que o nosso Senhor é soberano não só sobre as nações, mas também toda a criação. Ele está acima de toda a criação. O trono do universo só tem um rei, e é o nosso Deus poderoso, o Deus que é criador e o Deus que é sustentador de todas as coisas. Ele está acima de nós. Ele está acima de mim e acima de você. Ele está a par de toda a situação, de cada situação que acontece na minha vida e na sua vida. Cada movimento nessa vida está debaixo do olhar do nosso Deus Todo-Poderoso. E o salmista vai reconhecer essa verdade. Ele não apenas está assentado nas alturas, mas ele olha, ele reconhece, ele sabe cada movimento que acontece em nossa vida. Essa verdade está estampada nos versos 5 e 6, quando o salmista nos diz: quem é semelhante ao Senhor, nosso Deus, que se assenta nas alturas, que se inclina para ver o que está no céu e na terra? Perceba que o salmista reconhece a soberania de Deus sobre a criação, sobre as nações. Ele poderia evocar aqui qualquer característica sobre Deus. Deus é excelso, ó Deus, tu és majestoso por demais. Mas observe a característica que o salmista levanta e traz para nós sobre quem é o próprio Deus, aquele que é soberano sobre toda a criação. Não é a transcendência de Deus, dizendo que Deus está para além dessa terra, para além dessa vida. Não é a transcendência do Senhor que cativa o salmista, mas o fato de que, mesmo sendo soberano, mesmo sendo grande sobre toda a criação, acima de todo o universo, ele é um Deus que tem a disposição de se inclinar e de prestar atenção nos simples mortais, que nem sempre o reverenciam. A maioria dos reis da antiguidade eram pessoas inacessíveis ao seu povo. Se a gente trouxer para cá, para o nosso tempo, nós vemos também que muitos chefes de Estado, muitos governantes do nosso tempo são inacessíveis. Você lembra qual foi o vereador que você votou? Não, né? Nem eu. Mas tenta ir lá falar com ele. Você não consegue. Tenta falar com o prefeito da sua cidade. Muitos são inacessíveis. Homens finitos, que têm limitações, mas que governam. Tem uma agenda cheia, sim, mas são pessoas inacessíveis. O nosso Deus está assentado em um trono, acima do universo, acima das nações, acima da criação, mas é um Deus que se inclina em favor do seu povo. Nós vemos que o Deus aqui, ele vê e conhece tudo o que acontece, tanto no céu quanto na terra. Mas para o povo de Deus, o trono do universo, o lugar onde o Senhor está sentado, não é apenas um trono de glória, onde o Senhor, nosso Deus, rege as nações, rege a criação, rege o universo.
esse, além de ser um trono de glória, ele é um trono de graça. O salmista, no Salmo 138, ele vai nos dizer que, embora esteja nas alturas, o Senhor olha para os humildes. Mesmo assentado em seu trono, o Senhor inclina-se para os humildes. Ele olha para os humildes. O profeta Isaías, no capítulo 57, ele nos diz: pois assim diz o alto e sublime, que vive para sempre e cujo nome é santo. Habito no lugar alto e santo, mas habito também com o contrito e humilde de espírito, para dar novo ânimo ao espírito do humilde e novo alento ao coração do contrito. Então perceba como esse Deus, mesmo sendo grande, altíssimo, soberano, nosso Deus sabe exatamente o que acontece conosco. Essa compreensão nos conforta, meus irmãos, porque não há problema que venha sobre nós que o nosso Deus, excelso e soberano, não saiba. Independente da dificuldade que nós enfrentamos, o nosso Senhor conhece. Não há nada que nós possamos passar nessa vida que nosso Deus esteja alheio a essa situação. Ele olha para nós e sabe, Ele conhece, vê o que de fato está acontecendo comigo e com você. Ele vê, Ele conhece. Mas Ele não é o Deus que simplesmente vê, que simplesmente sabe o que está acontecendo e fica distante, alheio à situação, observando o que está acontecendo. Mas Ele é um Deus que intervém. O Deus exaltado se apraz em satisfazer sua ordem criada, a criação, com misericórdia. E a aplicação dessa realidade de que Deus não apenas vê, que Deus não apenas conhece, mas que Deus intervém, está nos 3 versos seguintes, no verso 3 a 9, quando nós vemos a bondade do Senhor aqui, e que o louvor a Deus é fruto dessa bondade do Senhor. Porque o salmista ilustra a verdade que nós acabamos de declarar nos versos seguintes. Verso 7. Do pó levanta o pobre, e da miséria ergue o necessitado, para fazê-lo sentar-se com os príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. Esse verso nos aponta para a verdade que Deus não apenas vê, que Deus não apenas conhece, mas Deus intervém. O texto nos diz que Ele levanta o pobre, Ele ergue o necessitado e coloca em nova posição os humildes. Mas quando nós olhamos o contexto do verso 7 e do verso 8, nós vemos que cada palavra desses 2 versos são retirados de um cântico muito conhecido na Escritura, que está lá em 1 Samuel, capítulo 2, verso 8, que é o cântico de Ana. Ana louva ao Senhor, depois de derramar a sua alma diante do Senhor em oração, clamando ao Senhor. Ela diz assim: levanta do pó o necessitado, e do monte de cinzas ergue o pobre. Ele os faz sentarem-se com os príncipes, e lhes dá lugar de honra, pois os alicerces da terra são do Senhor, sobre eles estabeleceu o mundo. Depois de derramar a sua alma em oração diante do Senhor, pedindo um filho, se é que você se lembra, Ana passava por uma situação completamente adversa. Era uma mulher estéril. Naquele tempo, ser estéril era uma tragédia. Podia ser rejeitada pelo seu marido, pela sociedade. Na própria velhice, ela poderia ficar sozinha, sem ter ninguém para ficar com ela, para que cuidasse dela. E Ana derrama o seu coração, a sua alma diante do Senhor, pedindo que o Senhor olhe para ela. E o Senhor responde Ana, e Ana canta. E o que o salmista registra nesses versos é o fato de que Deus reverte circunstâncias adversas para o louvor da sua glória. Deus não apenas viu a realidade que Ana estava passando, Deus não apenas conhecia a realidade que Ana estava passando, mas Deus foi um Deus que interveio naquela situação. Deus reverte circunstâncias adversas para o louvor da sua glória. O salmista no Salmo 30 pôde relatar essa verdade ao dizer que o choro pode persistir uma noite, mas amanhã irrompe em alegria. No mesmo salmo ele vai nos dizer: mudaste meu pranto em dança, a minha veste de lamento em veste de alegria. É por isso que no verso 9 o salmista nos diz que Deus,
faz com que a mulher estéril viva em família e alegre, contente, com alegria, com regozijo, ela seja mãe de filhos. Uma situação completamente adversa diante dos olhos humanos, mas o nosso Deus, o Deus a quem eu sirvo e o Deus a quem você serve, é um Deus que muda situações, um Deus que reverte circunstâncias. Esse verso aponta para o fato de que até a circunstância tida como impossível aos olhos dos homens, Deus pode realizar. Até a dor mais gritante, o nosso Senhor pode aliviar. Até o relacionamento mais difícil, o Senhor pode restaurar. Isso porque o nosso Deus é um Deus soberano, um Deus que está acima de todas as nações. A sua glória está para cima dos céus, mas ainda assim, assentado no alto e sublime trono, Ele olha para o seu povo, Ele conhece as necessidades do seu povo e Ele intervém em favor do seu povo. E diante dessa realidade, meus irmãos, como o salmista poderia terminar esse salmo? Não há outra maneira. Ele tinha que terminar com aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Não há nada mais adequado a se fazer agora do que louvar o nome do Senhor por todos os seus grandes feitos. Nós devemos ainda hoje louvar o nome do Senhor. Essa deve ser a nossa resposta diante dessa compreensão. A compreensão desse salmo para nós não deve alcançar meramente aqui o aspecto terreno e material. Deus mudou a situação de Ana, materialmente falando, não é? Mas nós não devemos louvar ao Senhor meramente no aspecto material. Perceba que não louvamos ao Senhor se primeiro Ele fizer alguma coisa. Como é que o salmo começa? Aleluia. Louvai o nome do Senhor. O salmo inicia com uma convocação antes de trabalhar os grandes feitos do Senhor. Meus irmãos, se Ele nos der o emprego que nós almejamos, amém. Mas se Ele também não nos der, louvado seja o nome do Senhor. Se Ele mudar a situação que nós tanto esperamos que Ele mude, que de fato nós não podemos fazer nada com ela, amém. Mas se Ele não mudar essa situação, louvado seja o nome do Senhor. Se Ele mudar a situação financeira da nossa família, amém. Se Ele restaurar os relacionamentos da nossa casa, amém. Mas se isso não acontecer, nós somos convocados ainda assim a dizer aleluia. Louvemos o nome do Senhor. O salmista reconhece que o Senhor muda cenários, que Deus reverte as circunstâncias, mas o louvor que ele destina ao Senhor precede tudo isso. O salmo inicia dizendo aleluia e finaliza dizendo aleluia. Deus é um Deus que deve ser amado, obedecido, conhecido, mas louvado, independente da circunstância em que nós estamos passando. O nome do Senhor é digno de louvor. O Senhor é digno de glória. E o louvor que destinamos a Ele vem do reconhecimento de quem nós somos e de quem Ele é. Quando falamos de louvor aqui, nós não falamos de um cântico meramente da boca para fora, apenas com os lábios, e aqui me refiro ao aspecto exterior, mas digo de um louvor que vem de dentro para fora, que brota do nosso próprio coração e que deságua e se espraia em nossa vida prática. Nós devemos glorificar ao Senhor com a nossa própria vida. Louvar ao Senhor, reconhecendo quem Ele é e quem nós somos, e viver em novidade de vida, viver em piedade, de forma que nós possamos andar em boas obras, para a glória do nome do Senhor. E mesmo que Ele não reverta uma situação em nosso trabalho, na universidade ou na família, lembre-se que Ele reverteu algo que apenas Ele poderia fazer. O amor e a graça de Deus o levaram a olhar para nós e a intervir, especialmente quando Ele enviou Jesus Cristo para se tornar um de nós e morrer por nós na cruz. Somente Ele poderia fazer isso. Uma situação irremediável, quando nós olhamos para os nossos próprios méritos, mas aprove ao Senhor olhar para nós com graça, com misericórdia, e enviar o seu único Filho para se tornar um de nós e morrer por nós
na cruz. Somente Jesus Cristo, Filho de Deus, pôde erguer os pecadores do pó e colocá-los em uma nova posição. Por isso, meus irmãos, por mais escuro que seja o dia, ou por mais extremas que sejam as circunstâncias, o nosso Deus é capaz de fazer o impossível, e a saber, a principal de todas as bênçãos, nos tirar do lamaçal do pecado, nos dar nova vida e salvação por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. E como nós respondemos a isso? Dizendo, aleluia. Vamos orar? Pai, nós te louvamos por tua palavra, Senhor, onde nós somos convocados e exortados a louvar ao Senhor, independente do que nos aconteça, Pai. Não apenas um louvor com nossos lábios, um louvor exterior, mas um louvor que brote, Deus, que nasça dentro do nosso coração, Pai. Que nascendo da compreensão de quem o Senhor é, um Deus soberano, Deus altíssimo por demais. E nós, ó Deus, pecadores, que muitas vezes não adoramos ao Senhor, nós louvamos ao Senhor como o Senhor merece ser adorado e louvado, glorificado, Pai. Ainda assim o Senhor vê as nossas mazelas, nossos pecados. O Senhor conheceu nossa situação enquanto pecadores que somos, mas o Senhor não ficou alheio a tudo isso, Pai. Nós queremos louvar o Senhor nessa hora e dizer, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, porque enviastes o teu Filho Jesus na cruz do Calvário, para expiar, ó Deus, nossos pecados, para morrer em nosso lugar. Nós clamamos ao Senhor nessa hora, para aquela situação em nossa vida que nós achamos difícil por demais, por aquela situação em nossa família, ó Deus, no nosso trabalho, que nós achamos que não pode ser revertida, mas nós queremos dizer ao Senhor que o Senhor pode fazer todas as coisas. Só Tu podes fazer, ó Deus, aquilo que lhe agrada em nossa vida, Pai. Não há mérito nenhum em nós, não há poder algum em nós que possa nos fazer mudar circunstâncias e situações em nossas vidas, Pai. Mas se ainda assim o Senhor não fizer, nos dá a confiança no Senhor e nos habilita por meio do Teu Santo Espírito, ainda assim, Pai, louvar o Teu nome e dizer aleluia. Queremos louvar o Senhor pela salvação. Como lemos no início da liturgia, vemos a nossa condição enquanto pecadores mortos em nossos delitos e pecados, mas o texto de Paulo vai nos dizer que mais Deus, rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, nos deu vida, estando nós mortos em nossos delitos e pecados. Ó Deus, quando nada tivermos nessa vida, e se nada venhamos a ter, que não nos falte uma coisa, Pai, o louvor ao Senhor, em reconhecimento por aquilo que o Senhor é. Nos ajuda, Pai, a viver à luz dessa realidade, pedindo ainda ao Senhor que a nossa vida e o nosso viver diário possa transbordar em louvor e em gratidão ao Senhor. Nós oramos ao Senhor pelos méritos de Cristo, o Senhor da Igreja. Amém.